Então, Fortano, olha só, o que você tem que estudar dentro do universo de e-mails, além de entender protocolo, entender como você vai estar utilizando todo esse serviço. Então, o primeiro passo no serviço eletrônico é como surge o correio. A história básica que você tem no seu materialzinho, não vou falar muita coisa, mas você pode perceber o seguinte: correio, ele é algo anterior à própria ideia de internet. Sim, ele é antigo, porque ele mesmo foi quem fomentou a ideia de você ter internet. Porque se a gente conseguir enviar dados de telégrafo, conseguir enviar dados de fax, por que não enviar uma mensagem eletrônica efetivamente? Então eles começaram a agregar mais, né? Porque eram formas de mensagem eletrônica já. E aí eles começaram a agregar mais recursos, e isso aí já começou a falar, ó, dá para criar algo diferente. E ele então fomentou a própria ideia da internet. Ele é anterior à essência da internet, sim. Inclusive já caiu em questão de prova isso também. E a maioria errou por bobeira. Então cuidado. Aí quando você vai usar um e-mail, você vai contratar um serviço de e-mail. Pô, a maioria dos serviços oferecem em forma gratuita, mas você está contratando. Você vai lá e diz, ó, li e concordo com os termos acima. Você contrata ele. E nesse contrato, o que acontece? Você vai estar utilizando lá serviços como Gmail, o Outlook, né, que veio em substituição ao antigo Hotmail, o Yahoo, tem Zorro Mail, tem o UOL, o Bol, tem gente tem e-mail do IG, e assim por diante. Você vai escolher um serviço, vai criar sua conta, seu usuário e senha dentro daquele serviço e vai passar a utilizar. Você pode ter mais de um serviço de e-mail, você pode estar utilizando o mesmo nome em mais de um serviço? Pode, se você conseguiu registrar um nome igual, né, de usuário em mais de um serviço, tranquilo. Agora o que acontece? Você tem que entender o que é o serviço, você está utilizando ele. E aí você vai ter maneiras de fazer o uso desse serviço, formas de acessar esse serviço, que é outra coisa. Então o primeiro passo é entender, são serviços de e-mail que você vai estar contratando. Pode estar pagando? Sim. Por exemplo, eu pago R$7 por mês para poder utilizar o Gmail. Por quê? Esses R$7 por mês dão direito a 100 GB de caixa de entrada. Pô, imagina eu, há todo esse tempo dando aula, quanto material que não tem anexo nos meus e-mails. Então só ali já não dá para trabalhar com os 15 GB que o Gmail oferece, precisa de mais. Então todo mês lá 7 pila para poder manter esses 100 GB ali de e-mails. O Outlook oferece lá também uma caixa de entrada gratuita, se você quiser pagar para ter mais, ele oferece. Então são serviços que você contrata. Agora, o principal muitas vezes fica por conta do básico. Olha só onde que muita gente perde questões e erra por bobeira. Hoje, você está acostumado a usar o e-mail de uma maneira bem simplória, mas ele tem vários campos. E é isso que a gente precisa entender. Quais são os campos de um e-mail? Um e-mail ele é dividido em duas estruturas básicas. Você tem o cabeçalho de e-mail e você tem o corpo do e-mail. Dentro do cabeçalho estão algumas informações bastante pertinentes, e nem todas estão citadas aqui. Por quê? Quando você recebe um e-mail, você vai também receber os dados do remetente, por exemplo, que eu nem listei aqui dentro dessa estrutura, nem vamos falar dele por hora, depois eu menciono. Então você tem aqui campo para, o campo CC, o CCO, o assunto, fazem parte aí justamente do cabeçalho de e-mail. E aí você tem o corpo, que é onde vai estar o conteúdo. Dentro desse conteúdo você tem lá uma outra partezinha. E você também tem a questão do anexo, que vai estar embutida ao corpo do e-mail aí, estruturalmente falando. Agora, olha só. Quando você pega o cabeçalho, vamos por partes. O campo para. Na hora de enviar o e-mail, hoje, como as pessoas usam muito pouco esses dois campos, o CC e o CCO, você vai perceber que a maioria dos serviços de e-mail, eles oferecem para você, e as ferramentas de acesso, oferecem só o campo para. Se você quiser colocar o campo CC ou CCO, você tem que clicar em adicionar, porque não aparece por padrão. Antigamente, você abria a ferramenta de e-mail e já tinha as 3 linhas ali para CC e CCO, ocupava metade da tela só para poder destinar a mensagem. Então, houve uma adaptação. Por quê? Porque os usuários não faziam uso. E aí que está o primeiro ponto, entender os nomes e para que servem esses campos. Quando você olha ali CC, o que significa a sigla CC? A sigla CC, ela vem lá do correio eletrônico. Lembra que o correio eletrônico é mais antigo. Então, esses conceitos vêm lá da origem dele. CC é de cópia carbono. Essa é a definição dele. Nós, brasileiros, adaptamos. Nós fomos lá e falamos, é com cópia. Pois é, mas a sigla CC é a sigla em inglês para Carbon Copy. Se fosse colocar com cópia em inglês, seria with copy. Então seria, com cópia, daí não dá, né? Daí seria WC. Então, justamente, o CC, conceitualmente, é cópia carbono. Não tiver essa opção na questão, e ele mencionar, é o campo com cópia.
e não for outro problema, só falar, deu a entender só a ideia de que com cópia é para fazer a cópia da mensagem, beleza, aceita-se. Mas nominalmente é cópia carbono. Então, muito cuidado com essa definição. E aí você tem o CCO, que vem da sigla em inglês BCC, justamente, Blind Carbon Copy, ou seja, cópia carbono oculta. Então, o CCO seria justamente essa ideia de cópia carbono oculta. A gente adapta no brasileiro dizendo lá, com cópia oculta. Beleza, aceitável, mas o correto é cópia carbono oculta. Ok, a gente entendeu já o nome deles. Mas qual é a diferença de uso? Bom, a diferença aqui é muito importante. Porque você pode estar usando qualquer um dos três campos. Como assim? Eu não preciso colocar destinos em todos eles, eu preciso apenas usar um. Tem que ter um destino para a mensagem, né? Não tem como simplesmente escrever um e-mail e não colocar destino com a intenção de enviar. Cuidado, tem aí aquela situaçãozinha que muito se utiliza aí para troca de mensagem sem que haja troca, né? Que é você ter lá o cara escrevendo e-mails e salvando no rascunho. Pois é, para evitar ser monitorado por redes de segurança e tudo mais, ou mesmo por um processo, né, judicial aí, algumas pessoas, elas vão lá, criam uma conta de e-mail, compartilham a senha de acesso, escreve um e-mail e salva no rascunho. A outra pessoa vai lá, acessa com o mesmo usuário e senha, vai lá, edita o rascunho com a resposta. Mas eles não colocam ali um envio, então não há troca de mensagem, eles só vão lá, acessa e escreve. Isso é um jeito de esconder os dados, né? Porque não tem troca de informações, está tudo lá na tua conta. Tá, mas isso também é... Se há desconfiança disso, eles vão em busca de, tá? Agora, quando você quer enviar, você tem que colocar pelo menos um destino. Esse destino pode estar direto no campo CCO? Sim, posso colocar só um destino no campo CCO e a mensagem vai ser enviada. Não preciso colocar destino no campo para. Bem antigamente precisava, mas hoje você vai enviar um e-mail, basta que o destino esteja em um dos três campos, ok? Mas ao mesmo tempo eu posso colocar mais destinos como a gente colocou aqui. Ah, eu estou destinando essa mensagem para 7 pessoas diferentes. Ok? Aqui para a gente entender como funciona a mecânica entre esses campos. Mas o primeiro passo é, preciso ter um destino e pode estar em qualquer um dos três aí, tranquilamente. Ok. Agora a mecânica desses campos. Imaginando justamente isso, que eu enviei o meu e-mail para essas 7 pessoas, dispondo o destino 1 e o 2 no campo para, o destino 3 e o 4 no campo CC e o destino 5, 6 e 7 no campo CCO. Como fica o processo? As questões podem perguntar para você de duas formas. Primeira, diretamente dizendo quem enxerga quem nessa situação. Então, eu estou enviando um e-mail. O destino 1 enxerga que a mensagem foi enviada para ele e para quem mais? O destino 2, como que eles vão trabalhar com isso? Então, eles pedem isso. Mas, às vezes, eles vão pedir para você de uma forma implícita. Eles vão falar para você o seguinte, que quem recebeu aqui o e-mail, ele foi lá e clicou na opção responder a todos. É essa a maldade da questão. Então, quando você fala assim, estou clicando aqui em responder a todos, o que acontece quando eu vou em responder a todos? Beleza. Antes disso, vamos olhar direto para a coisa. Quando o destino 1 recebe, ele obviamente sabe que ele recebeu, porque ele está recebendo, e que o destino 2, 3 e 4 também receberam mensagem. Legal. O destino 2 sabe que ele recebeu, mas ele também sabe que o 1, 3 e 4 receberam mensagem. Assim como o 3 sabe que ele recebeu e os 1, 2 e 4 receberam além dele. Assim como o 4, ao receber, sabe que o 1, 2 e 3 também receberam essa mensagem. E aí você percebe justamente esse aspecto. Quando você olha para essas 4 primeiras situações, o 1, 2, 3 e 4 sabem que 1, 2, 3 e 4 receberam a mensagem. Então, olhando aqui para a sua disposição de e-mails, você fala, não tem diferença prática. Não, prática não. Em termos práticos, tanto 1, 2, 3 e 4 vão saber que os 4 receberam a mensagem. A diferença entre o campo para e o campo CC é conceitual. Qual que é a diferença? O campo para, teoricamente, é o seu real destino da mensagem. É quem você espera que responda a sua mensagem. O campo CC é quem você está copiando na mensagem, é quem você está tornando ciente. São testemunhas. Podem vir a responder? Podem. Mas você, quando colocou eles ali, você está ali com aquela ideia. Olha, é só para te avisar que eu fiz a comunicação com o destino 1 e 2.
Se você quiser responder, tudo bem, mas não tenho a expectativa que você responda. É por isso que você coloca no campo CC, só para isso. Então a diferença entre o par e o CC é interesse, é conceitual, porque na prática são iguais. Quem vê quem. Agora, o detalhe é o campo CCO. Quando a gente olha para o campo CCO, qual que é a ideia? Que os destinos listados neste campo não serão vistos pelos demais usuários, inclusive aqueles que estão no mesmo campo. Então, quando o 5 recebe, ele sabe, obviamente, que ele recebeu. Mas o 5 só vai saber que o 1, 2, 3 e o 4 receberam além dele. O 5 não sabe que o 6 ou o 7 receberam essa mensagem, mesmo estando no mesmo campo. Ah, mas por quê? Porque simplesmente quem está aqui não é visto pelos demais usuários. Então eu vou ocultar. E aí você vai ter justamente essa situação. Por que é importante essa listinha que eu fiz aqui para destacar? Justamente na hora que ele fala, olha, imagina aqui que o destino 6, ao receber esta mensagem enviada, clicou na opção responder a todos. Quem irá receber a resposta? Aí a questão pode ser maldosa. Somente os destinos 1, 2, 3, 4. Como é o 6 que está respondendo, ele vai dizer, ó, só 1, 2, 3 e 4 vão receber a resposta dessa mensagem quando ele clicar em responder a todos? Não, mas cuidado. O 6 vai conseguir enviar para o 5 e o 7? Não, porque ele não sabe que eles responderam, que receberam a mensagem. Como é que ele vai enviar uma coisa para alguém que ele não sabe que recebeu, mas responder algo para a mensagem? Não dá. Mas por que não? Porque quando você clica em responder, você tem que lembrar que além de você responder aos que você conhece, aos destinos conhecidos, tá? Então aqueles que você sabe que receberam a mensagem, você também vai estar respondendo essencialmente ao remetente da mensagem. Afinal, você está respondendo. Então o remetente vai receber essa resposta, assim como o 1, 2, 3 e o 4 vão receber. O 5 e o 7 não, porque o 6 não sabe que eles receberam anteriormente a mensagem. Por outro lado, um cuidado. Ao fazer isso, o 6 estará se acusando. O 6 vai estar mostrando para os destinos 1, 2, 3 e 4 que ele também tinha recebido aquela mensagem e que tinha recebido ela como cópia oculta. Por isso não tinham visto ele lá até então. Mas o 1, 2, 3 e 4, eles não enxergam o 5, nem o 6, nem o 7. Por que eles não enxergam esses caras? Porque eles estão ocultos dos demais. Então essa é a ideia do campo CCO. É para isso que ele vai servir. Bom, então essa é a sua mecânica e é uma das formas que eles trazem nas questõezinhas a respeito disso. Além disso, você tem lá o campo assunto. E por que eu coloquei o inglês dele aqui, o subject? Quando você vai lá no Word, por exemplo, quando você vai lá no Writer, no editor de texto, de modo geral, e você cria um link, e escreve um link, por exemplo, para e-mail. Você digita o e-mail lá no Word e aperta espaço, automaticamente o endereço do e-mail vira um link. Só que ele vira um link do tipo mail to. Esse mail to, o que ele vai fazer? Ele vai ter lá a opção de você colocar um assunto. Então, se você selecionar ali o endereço de e-mail e apertar o Ctrl K, tanto no Word como no Writer, você vai editar o link. E ao editar o link, você tem a opção, como é um link para e-mail, de colocar o assunto, ok? Aí lá dentro do editor de texto vem uma outra perguntinha do tipo, o que acontece se eu seguir o link de e-mail? Aí lá, quando você clica em seguir o link de e-mail, ele vai abrir o cliente de e-mail que está definido por padrão no seu computador. Já vamos falar do cliente de e-mail. Mas o que interessa é a questão de seguir um link de e-mail. Abre por padrão um cliente de e-mail. Se naquele link foi definido o subject, já vem aqui no cabeçalho da minha escrito o subject que estava lá pré-definido por você quando criou o link. Assim como o e-mail que estava no próprio link, que é ali também indicado, automaticamente vai ser disposto no campo para desta mensagem. Então a ideia do link lá do Word é importante você testar e fazer para poder ver como é que funciona. Agora, perguntas de prova sobre o assunto. Preciso escrever o assunto na mensagem? Não, não é obrigatório. Eu posso enviar uma mensagem sem ter assunto? Pode, desde que tenha alguma coisa no conteúdo. Posso fazer o contrário, enviar uma mensagem sem conteúdo e que tenha só o assunto. Agora, enviar sem assunto e sem conteúdo é meio chato, né? Mas e se tiver anexo? Bom, não tem conteúdo, não tem assunto, mas tem um anexo, ok. Só que esse tipo de mensagem, ele chama muito a atenção do serviço de e-mail, que pode ter um serviço anti-spam, um anti-malware, que vai estranhar esse conteúdo. Por quê? Para falar, uma mensagem sem assunto, sem conteúdo e com arquivo anexo, pode ser um spam, pode ser um malware, então é muito provável que ela seja uma mensagem barrada.
Então, um certo cuidado. Além disso, o que você vai observar? Quando você usa alguns recursos do tipo responder a todos ou encaminhar, aparecem algumas coisas aqui no assunto. No começo dele, por exemplo, quando você clica em responder, aparece lá um RW, dizendo que você está respondendo o e-mail, e aí o assunto da mensagem recebida é colocado aqui por padrão. Quando você clica em encaminhar, aparece lá o FW no começo, e o assunto da mensagem recebida é colocado ali. Mas eu sou obrigado a manter isso daí? Não. Você pode chegar ali e falar, não, eu quero apagar isso aqui, não quero que apareça. Tanto que tem serviço hoje que nem coloca mais. Mas é uma regrinha importante. Então, o assunto pode ser editado? Pode, tranquilamente. E aí vem outra situação. E quando eu clico em encaminhar? Quando você clica em encaminhar, você tem que entender que todos os dados do cabeçalho do e-mail, eles vão ser levados também junto para o e-mail encaminhado. Então, se você é um desses destinos, por exemplo, imagina que você é aqui o destino 4 e você clica em encaminhar essa mensagem. Ao encaminhar a mensagem, e simplesmente clicar, vou encaminhar. Todo esse conteúdo aqui que você sabe, né? O CC você não sabe. O para, o CC, o assunto da mensagem vão ser colocados na mensagem a ser encaminhada, para passar essa mensagem adiante. Então tem essa caracterização dentro do processo. Então muito cuidado com isso. Então ele vai colocar lá. Só que você pode editar, você pode apagar. Assim como ao encaminhar, o conteúdo vai ser colocado lá, assim como ao encaminhar, o anexo ou anexos serão colocados na mensagem encaminhada. Mas tudo isso é editável, você pode alterar aí o conteúdo antes de fato, enviar para os destinos que você for listar. O importante é só lembrar que isso aqui vai lá dentro do e-mail, sem que às vezes você perceba. Por isso que muitos spams mencionam essa ideia. Que olha, você tem que encaminhar a mensagem para os seus contatos, porque eles querem que isso aqui seja levado para dentro do e-mail para ser passado adiante. Então, muito cuidado. Agora, dentro do corpo do e-mail, no que tange aí a principal parte, que é o conteúdo do e-mail. O conteúdo do e-mail ele pode estar com 3 estruturas básicas. Você pode escrever um e-mail texto simples, que tem lá a base do TXT, ou seja, só tem texto. Posso colocar uma figura ali, mas ele não vai mostrar a figura. Ele vai ter a figura no corpo, só não vai ser exibida. Posso ter lá um texto com formatação básica, que é a formatação RTF. Tamanho da fonte, cor da fonte, negrito, itálico, sublinhado, centralizado. É o basiquinho. Até no seu e-mail ali você tem essas ferramentas de formatação. Você está usando a formatação RTF. Aceita imagem? Sim, nesse caso a imagem aparece ali bonitinho. Mas é uma formatação básica. O TXT não mostra a imagem. Aí você também tem a opção de usar a formatação em HTML, ou escrever o conteúdo em HTML. Qual que é o ponto? Você vai perceber que todo e-mail que você recebe que está com HTML, que tem HTML, ele vem desabilitado por padrão, por questões de segurança. Porque o HTML ele pode estar vinculando conteúdo externo. E normalmente quando você recebe um e-mail marketing, no próprio Alpha quando você recebe, você vai ver que tem conteúdo que não está no e-mail. Ele traz links a vídeos, links a imagens que estão fora. E você tem que ir lá e falar, quero habilitar o HTML de fato para poder pegar o conteúdo e ver todo o conteúdo no e-mail, teoricamente, mesmo que sejam informações externas. Por que ele vem desabilitado? Para evitar que e-mails maliciosos sejam recebidos e automaticamente executados. Então, só vai habilitar o HTML de e-mails que você sabe que são confiáveis, não vai ficar habilitando de tudo quanto é e-mail. Outra situação, é comum que ao final do texto do e-mail você coloque lá uma assinatura. E é importante destacar essa ideia de assinatura de e-mail. Assinatura de e-mail é uma coisa, assinatura digital é outra. Nos serviços de e-mail, de modo geral, há como usar assinatura digital? Sim, inclusive tem clientes de e-mail que vão permitir você ir lá e colocar bonitinho, tranquilamente. A assinatura de e-mail é outra coisa, não é assinatura digital. E não se recomenda usar a assinatura digitalizada, que é outra coisa, que é aquela foto da tua assinatura. Então a assinatura de e-mail é atenciosamente, fulano de tal, gerente disso, professor, é isso que você vai colocar. Beleza, só. É a ideia de uma assinatura de e-mail. Acabou. E o anexo? Em relação ao anexo, você tem que ter cuidado com base no tamanho do anexo. Esse tamanho do anexo, normalmente, ele varia de serviço para serviço. Então, vamos pegar aí um exemplo desses que a gente citou, dos serviços de e-mail. Então, o tamanho do anexo é importante. Não é de um, mas de vários arquivos vão ter aquele tamanho no máximo. Por exemplo, o Gmail, ele consegue anexar arquivos de até 25 MB, ou seja, ou até 25 MB em arquivos. O Outlook, ele consegue trabalhar com 20 MB. É aí que está um detalhe. Imagina que você tem uma conta de Gmail, você está escrevendo um e-mail usando o Gmail e vai enviar para alguém que tem um e-mail Outlook. Você tem que lembrar que você tem que cortar pelo menor,
Porque se você colocar 25 MB ali no anexo e mandar, vai chegar no Outlook e não vai dar certo. Então tem que cortar pelo menor, beleza? Então o Gmail 25 ou o Outlook 20. E se eu quiser colocar mais do que isso? Principalmente nesses dois serviços. Ao colocar mais do que a capacidade do anexo, eles automaticamente não colocam o conteúdo no anexo. Eles colocam esse conteúdo numa conta, no caso do Gmail, do Google One ou do Google Drive, né? Também pode ser chamado de um jeito ou outro. E no caso do Outlook, no OneDrive. E aí coloca lá numa pastinha, geram um link para acessar aquela pasta e colocam esse link dentro do e-mail para você. Isso quando ultrapassa a capacidade de anexo. Então, posso ter 10 arquivos no anexo? Pode, tranquilamente, desde que esteja dentro da capacidade do serviço. Então, essa é a ideia. O tamanho do anexo tem limite, hein? Que na verdade não é só do anexo, tá? Esse tamanho é do conteúdo como um todo, somando o conteúdo da mensagem, o corpo e o cabeçalho. Embora o cabeçalho já tenha um tamanho meio prefixado, ele tem essa situação. Tem limite de quantidade de destinos? Também depende do serviço. Há serviços como o Gmail que inicialmente criou a conta, ele vai deixar no máximo você colocar 50 destinos. Só que se ele percebe que com o tempo você envia mensagem para muita gente, ele vai oferecendo mais, tá? Então ele vai permitindo mais coisas. Bom, além de entender todo esse básico, que você viu que é o funcional simples do serviço de e-mail, você tem que olhar para o endereço de e-mail. Como que é o endereço de e-mail? O endereço de e-mail, ele é composto pela estrutura básica, usuário, arroba, domínio. Então tem que ter arroba para poder definir o endereço de e-mail? Tem que. Só que cuidado, isso aqui não é exclusivo de e-mail. Tem, por exemplo, um acesso SSH, você coloca usuário, arroba, domínio também, ou o endereço IP do servidor. Aqui você pode pôr o endereço IP do servidor de e-mail, tá? Principalmente se for um servidor de e-mail local, da empresa, algo do gênero, que é mais fácil e direto de trabalhar. Agora, se é um endereço de e-mail do tipo Gmail ou Outlook, é um pouquinho mais complicado você acertar, porque não é um só, então são vários. Então é melhor colocar o domínio mesmo. O que acontece é, o nome de usuário pode ser composto por letras, números e alguns símbolos, como sublinhado, pode ser utilizado ali na hora de colocar o e-mail. Não é sublinhado não, né? É que a gente fala underline, que é você colocar lá o e-mail e separar os caracteres com aquela estrutura. Ponto pode ser utilizado? Pode. Quem vai definir as regras de que caracteres podem ser utilizados? Cada serviço. Então, ó, depende do serviço, como é a formatação. Mas aí você vai ter uma coisa importante. Na RFC que define a estrutura de e-mail, ela traz para você a ideia de marcadores, que podem ser pré-estabelecidos no endereço de e-mail. Como assim? Na hora que você vai informar o teu e-mail para alguém, você pode falar para a pessoa assim, ó, escreve lá um e-mail assim. Então, por exemplo, você quer enviar um e-mail para mim, você pode colocar lá, professor mais dúvida, @joaopaulo.pro.br. O que acontece é que eu já coloquei ali um marcador. E quando a mensagem cair na minha caixa de entrada, automaticamente ela vai ser movida para a pasta de dúvidas. É para isso que serve esse marcadorzinho, para facilitar a tua organização de e-mails e até controle e outras coisas. Dá para usar para criar contas falsas em sites, tá? Você vai lá e cria, em vez de criar 10 contas diferentes, você cria uma só. Você usa só uma conta de e-mail. Você vai lá, cria várias contas nos sites, mas com um único e-mail, não com e-mails diferentes. Porque você coloca aqui mais um, mais dois, mais três, cada um vai ser visto pelo site como e-mails diferentes. Porque a maioria dos sites não tratam isso aqui, eles acham que é parte do usuário e eles não reconhecem, sendo que está bem definido na norma. Mas tudo bem. Então um marcadorzinho que você coloca. Pode ter qualquer texto aqui? Pode ser qualquer texto e esse usuário vai receber essa mensagem. Então você pode até zoar seus amigos com isso, tá? Agora, um dos pontos assim mais comuns de questões de prova, além dos campos e maneira de uso, é em relação a como você vai estar acessando o serviço. Você tem dois modos básicos que podem ser usados em paralelo ou usar um ou outro. Tudo vai depender de como vai estar configurado o cliente de e-mail. Então, quais são as duas formas funcionais? Você tem o webmail. O que consiste o webmail? Ele é uma interface de acesso via navegador. Ou seja, você como usuário vai acessar um site. Você vai abrir lá o navegador, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, que seja. Você vai acessar o site do teu serviço, gmail.com, outlook.com, e vai digitar teu usuário e senha. Como você está acessando um site, você está usando os protocolos HTTP, ou o mais comum hoje, que é o HTTPS, para comunicar-se com o site. E aí é que está o ponto. É você como usuário, tá ali como usuário, acessando um servidor web, e esse servidor web é quem vai estar conversando com o teu servidor de e-mail. Então é aqui que você tem um servidor de e-mail separado. Então o webmail é você com o site web usando lá o HTTP ou HTTPS como indicado. Beleza, você vê a mensagem. Mas a tua mensagem de e-mail está onde? Lá na tua caixa de entrada no servidor de e-mail.
A função desse servidor web é pegar aquele conteúdo na forma de e-mail e mostrar na forma de site. É isso que ele faz. Então o webmail é isso. Por quê? Para acessar eu preciso de um computador conectado à internet ou um navegador, enquanto qualquer lugar, né? No universo desktop é mais usado dessa forma. Por quê? É mais prático. Você abre o navegador, entra lá no site, digita usuário e senha, tá vendo o e-mail. Agora, no celular, isso aqui não é fácil, né? Imagina você no teu celular ficar toda hora digitando o site, digitar usuário e senha, não é visual, não é prático. Beleza, mas o que acontece? Você percebe que você está lendo e escrevendo a mensagem de e-mail. Porque quando você clica no botão enviar, não é você que faz o envio. A mensagem sai do servidor web. Quando você clicar, eu estou enviando. É ele quem vai enviar a mensagem, não é você. Ele quem vai estar buscando a mensagem, não é você. Então você diretamente usa protocolos de e-mail aqui? Não, você está usando indiretamente, porque lá os servidores vão estar usando, mas você não. Você está só lendo uma mensagem, escrevendo. Quando você, inclusive, tem que fazer envio de uma mensagem que tenha anexo, ou mesmo baixar o anexo de uma mensagem, você vai perceber que você tem que fazer o upload ou o download daquele anexo. Por quê? Porque você tem que colocar o arquivo lá no servidor web para que ele possa, de fato, ser enviado, para a mensagem sair de lá. Mas aí você está usando o upload e download aqui, entre você e o servidor web. E aí é o uso do FTP que vai ser empregado para anexar, não é para enviar a mensagem com anexo. É para fazer a ação de anexação, ou baixar o download. Ali tem FTP, senão não. Então a característica de você utilizar o webmail é em cima disso. É você acessar um site. Bem tranquilo, né? Mas o que acontece? Você tem outra forma, que é o cliente de e-mail. O cliente de e-mail é um programa específico para a finalidade de enviar e receber e-mails. E ó, aqui a gente já muda o termo, fala enviar e receber mensagem de e-mail. Por que razão? Porque aqui ele é o chamado User Agent. Esse cara vai conseguir de fato enviar a mensagem para o servidor usando o protocolo de e-mail. Então ele já consegue usar os protocolos? Sim. O cliente de e-mail ele vai estar trabalhando com o protocolo SMTP, ele vai estar trabalhando com o protocolo POP, ele vai estar trabalhando com o protocolo IMAP? Sim. Lembrando que POP e IMAP você tem que escolher qual dos dois você quer utilizar. E ainda você pode estar utilizando o Microsoft Exchange aí, dependendo qual for o seu serviço de e-mail, se for do Outlook, por exemplo. Então você tem aqui um programa que consegue, de fato, usar diretamente os protocolos de e-mail e fazer o envio. A mensagem sai dele, só que sai dele para o cliente vai lá para o MTA. Em uma rede privada, até dá para fazer o envio da mensagem de cliente para cliente, só que aí é uma particularidade do SMTP, é um caso bem crítico, bem específico. Então, muito cuidado com isso. O que acontece na regra geral é, você vai estar enviando ou recebendo mensagem diretamente por esse programa. Exemplos de programas que você tem. Você tem o Mozilla Thunderbird e o Microsoft Outlook como essenciais, tanto que é editais que vão cobrar na veia esses caras. Você tem que olhar para a ferramenta, usar. Sugestão, instala o Thunderbird. O Outlook não vou cobrar tanto, por quê? Porque às vezes você vai dizer, eu não tenho Office e tal, não quero usar pirata. Tudo bem, mas o Thunderbird é software livre. E às vezes a questão de prova só pede isso. Olha, o Thunderbird é software livre? Sim, enquanto que o Outlook é proprietário. Então o Thunderbird é um software livre, você vai lá, vai no site da Mozilla, cuidado para não confundir com o Mozilla Firefox, que são duas coisas diferentes. Firefox é navegador, Thunderbird é cliente de e-mail. Então esse aqui é um programa que é específico para a finalidade de enviar e receber e-mails. Ele pode ter outras funções agregadas? A maioria deles tem. Tem agenda, tem recurso de contatos, tem organizador de tarefas, tem um monte de coisinhas ali bem bacanas para serem utilizadas. Inclusive você pode montar ali dentro dele a sua grade de plano de estudo, sua agendinha ali bacana, e ele vai observando, eu cumpri 100% essa tarefa, cumpri só 70%. Então eles têm esse recurso bem legal lá dentro. No caso do Thunderbird, você adiciona como um complemento, né? uma extensão dele. No caso do Outlook, já é padrão. Então você vai perceber que eles oferecem mais do que o e-mail. Sim, eles oferecem mais, mas a finalidade principal é enviar e receber e-mails. Inclusive, tanto o Thunderbird quanto o Outlook permitem o usuário trabalhar com o RSS. Você pode acessar ali, configurar centrais de notícia para receber essas notícias dentro do cliente de e-mail. Então eles também são centrais, não centrais, mas recebem e acessam usando o protocolo RSS. Pô, legal, né? Então o cliente de e-mail é uma ferramenta bem completa, tanto que ele é dito para uso profissional de e-mail. Só que no computador desktop, no notebook, etc., é mais difícil as pessoas usarem ele, porque tem que configurar o protocolo. É por isso que ele é pouco usado. Você não usa quase esses programas. Você usa aquela forma, webmail. Mas no seu celular, você não tem ali instalado um aplicativo específico, um app próprio para enviar e receber e-mail do Gmail, do Outlook?
Pois é um aplicativo específico para isso. Então você tem no seu celular também um cliente de e-mail. No celular você usa muito mais o cliente de e-mail do que o web e-mail, porque é muito mais prático, porque uma vez configurado não precisa mais mexer. A diferença é que o do celular normalmente você baixa o específico do Gmail, específico do Outlook, que já vem pré-configurado, você não tem que fazer nada, tá mamata, né? Agora aqui, como eles são de uso geral, você tem que configurar o serviço. Você tem que ir lá e colocar qual vai ser o protocolo que você quer utilizar, qual vai ser o endereço do servidor SMTP, qual vai ser a porta do servidor SMTP, dados que você às vezes vai ter que pesquisar na internet para saber qual é. Por exemplo, qual que é o endereço do servidor SMTP do Gmail? smtp.gmail. Qual é a porta que ele vai utilizar? 465 ou 587. Então todos esses dados você tem que buscar para poder vir aqui e configurar sua conta de e-mail. E cuidado, quando dentro do cliente de e-mail fala assim em adicionar ou criar conta de e-mail, você só está configurando uma conta que você já tem, você não vai criar um endereço de e-mail novo. Então muito cuidado com isso. Aí, o Outlook, ele é mais robusto, completo, o Microsoft Outlook dentro do Microsoft Office. Até o Windows XP, você tinha o Microsoft Outlook Express. Esse, na verdade, só o Outlook Express é usado como referência, mas é da Microsoft também. Ele era uma amostra grátis, que você dá para instalar e trabalhar com ele até o Windows 7. No Windows 8, você já tem o Windows Live Mail padrão dentro do Windows 8, que também era inicialmente no Windows 10. Só que no Windows 10 ele mudou e é só o Windows Mail agora, tá? O Windows Mail é um cliente de e-mail? É um cliente de e-mail, bem simplesinho, mas já está padrão no Windows 10. Você pode instalar outros. Sim, posso ter mais de um cliente de e-mail instalado? Pode ter mais de um cliente de e-mail. Agora, o que o cliente de e-mail oferece de modo mais interessante? Ele tem várias vantagens. Uso profissional de e-mail. Imagina que você tem 10 endereços de e-mail. Se fosse no navegador, você teria que abrir 10 abas diferentes. Com o cliente de e-mail, você configura os 10 endereços de e-mail na sua caixa de entrada ali, cada uma caixa de entrada, separado. Você pode fazer com que na tela principal mostre, todas as mensagens novas apareçam tudo no mesmo lugar. Então ele é mais fácil para trabalhar com vários e-mails. Então se você tem muito endereço de e-mail, é mais interessante usar esse cara. Principalmente, eu tenho e-mail da empresa, tenho e-mail pessoal, tenho e-mail do condomínio, tenho e-mail disso, daquilo. Beleza. Então isso aqui é interessante. É mais prático, mais usual o cliente de e-mail. Então ele oferece muitas vantagens. Vamos ver um pouquinho do que as provas cobram a respeito desse universo? Olha a primeira questão aí. Softwares de e-mail que não é um web e-mail. Ou seja, na verdade, se é software de e-mail, é justamente algo que não é web e-mail, né? Ele está falando justamente disso. O Hotmail, ele tem web e-mail? Tem. Windows Mail. Windows Mail é um cliente de e-mail. Então ele não é um web e-mail. O Gmail é o serviço também. Aí você pode até ter ficado ali em dúvida no Squirrel Mail, mas ele é. Eu até deixei no seu material uma listinha com vários serviços de e-mail, clientes de e-mail aí, desde o Eudora e tudo mais, a outros mais estranhos, como o e-mail, né, o e-mac. Aí você tem outros aí também. O Yahoo também é um serviço de e-mail. Então aqui o único que é cliente de e-mail, ou seja, que é um software e não só um serviço, é o Windows Mail. Próximo. O preparo de uma mensagem para ser enviada por meio de um programa de correio eletrônico típico apresenta recursos e campos a preencher. Com relação a esses recursos, tem-se que arquivos compactados não podem ser anexados. Por quê? Pode sim, nada a ver. Cada arquivo anexado não pode ter tamanho maior do que 1 mega, nada a ver. Pô, você pode ter até 20 megas ali, o arquivo único pode ter 20 megas? Pode, no caso do Outlook, 25 no caso do Gmail. O campo CCO permite a especificação de e-mail de alguém que receberá uma mensagem, mas não saberá quem a enviou. Você vai aparecer, tá? O remetente vai aparecer sempre. Você consegue até falsificar isso, tá? Mas não é o que significa o campo CCO. Tá errado. O número máximo de arquivos que pode ser anexado é 8? Não tem número máximo. O máximo é o tamanho que você tem aí do conteúdo total. Mesmo que os campos título, seria o que? O assunto aqui, né? Imagino eu. E texto da mensagem não sejam preenchidos, a mensagem pode ser enviada? Pode ser enviada. Colocar lá só um anexo nela e assim por diante. Então, qual é a alternativa aí? Para responder uma mensagem de correio eletrônico e simultaneamente encaminhá-la para todos os endereços de e-mail constantes no campo para e no campo cópia, né? Veja que ele coloca aqui só dessa forma, né? Então, beleza, a gente aceita. No cabeçalho de uma mensagem recebida, o usuário deve utilizar o quê? A opção encaminhar, então ele quer responder a mensagem, então já não é encaminhar. Pode ser utilizado? Até pode. Tá? Mas ele quer colocar para todos os endereços que estavam já no campo para que ele recebeu, tá? Da mensagem recebida. Então vai ser o quê? Responder a todos.
Então, respondendo a todos aí, a alternativa C propõe essa situação. Viu? São questõezinhas bem tranquilas nesse sentido, mas tem todo o universo de correio eletrônico para ser entendido. Então, é algo típico do dia a dia? Sim, mas que é justamente aquela questão que vai fazer a diferença. Então, olhe com atenção, instale o cliente de e-mail, conheça ele mais especificamente, porque ele pode ser o alvo de questões doídas dentro da prova. Ficamos por aqui e até a próxima.